Quero saudar a todos vocês que já estão sintonizados aqui pelo Facebook, por essa live. Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela presença de vocês aqui junto com a gente, através desta live. Que Deus abençoe o nosso coração. Estou vendo aqui o nosso irmão Leandro, graça e paz, irmão, com certeza está a Simone também assistindo. Temos a Vera Regina, o Orlando. Então que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Vamos aguardar um pouquinho, né, para que os irmãos aí sintonizem. E louvamos a Deus por esse dia de hoje. Espero que com vocês esteja também bem. Que a família de vocês tenha também a bênção de Deus. Eu tenho certeza que a graça de Deus está envolvendo a nossa vida nesse tempo que a gente está se resguardando, para que esse tempo ruim passe logo e que a gente possa novamente entrar no contexto das aulas presenciais. Então, agradeço os irmãos, o pastor Marcos, o presbítero Eduardo, o evangelista Hélio, todos vocês que têm servido a Deus ali no Ministério do Ensino. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha esposa Marineide, que está também acompanhando. E todos vocês, porque sabemos que Deus Ele tem nos unido através desse trabalho. Então que esse ensino possa fazer bem para a nossa alma e nos trazer direção. É para isso que a gente está fazendo a obra de Deus. Então que Deus abençoe todos vocês. Estamos aí prestes a terminar essa quarentena e logo estaremos de volta aí no ensino presencial. Então eu quero pedir para vocês, né, para os irmãos, se é que já não fizeram, se tem alguém com débito ainda no seu trabalho ou que não fez ainda a prova, vamos quitar para a gente entrar num contexto novo, para que o novo módulo se inicie sem débito algum ali do tempo anterior. Então a gente deu a liberdade dos irmãos fazerem em casa, consultando a apostila, tendo a liberdade de fazer as questões. Então que os irmãos aproveitem essa liberdade para o bem, né? Para que a gente possa estar terminando com alegria e com louvor este módulo passado. Quero dizer para os irmãos como que a gente vai realizar essa live hoje. Nós temos um tema para desenvolver, como foi prometido aí. Vamos falar sobre as visões que estão sobre o tema do arrebatamento da igreja. É um tema ligado à nossa matéria escatologia bíblica. Existem alguns alunos que estão iniciando, que estão a caminho do término do primeiro ano, que talvez não tenham participado ainda deste ensino. Então esta matéria vai se basear naquilo que nós ensinamos na matéria escatologia. Está também no meu livro Escatologia Bíblica 1, Arrebatamento da Igreja. Então temos ali as explicações de cada visão acerca dos assuntos arrebatamento da igreja e também do milênio. Então são assuntos que nós como igreja e como estudantes da Bíblia precisamos conhecer. Temos que ter a nossa própria visão sobre o assunto. Então é importante que a gente, como estudante da Bíblia, possa ser aperfeiçoado neste momento e não entrar nesse contexto no qual nós vamos falar. Então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos apresentar esse assunto para os irmãos e certamente alguém poderá ter alguma dúvida. A internet travou aqui. Então depois que nós terminarmos essa exposição, aí nós vamos dar oportunidade para os irmãos, se quiserem, fazer alguma pergunta, ok? Então eu quero dizer aqui que estamos desejosos e com saudade de estar com os irmãos. E eu acredito que isso vai acontecer bem breve, a gente vai poder retornar às coisas de Deus de maneira normal. Tá certo, irmãos? Nós cremos nisso. Então eu gostaria de orar a Deus pedindo que Ele nos dê
a direção para que esse momento seja um momento de edificação. Então, estou vendo aí que a irmã Cida, a irmã Daniela, graça e paz a todos vocês que estão conosco. Eu estou visualizando aqui os irmãos entrando para a gente realizar esta live. E hoje, através dos grupos, irmãos, eu coloquei lá para os irmãos que não entraram nesse grupo do CETEC Online. Tem bastante irmãos, por isso que a gente está vendo a falta de algumas pessoas ligadas ao nosso ensino que não participaram das outras lives. Então, que os irmãos procurem o grupo do CETEC Online, peça a sua inclusão e a gente vai fazer de imediato isso aí, tá certo? Então vamos orar para que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de misericórdia, louvado e bendito seja o teu santo nome, bendita seja a tua palavra, que ela venha servir de bússola a cada um de nós para nos indicar o caminho certo, para não ficarmos perdidos neste caminho, mas que sejamos abençoados com a tua direção. Deus, que este momento, que este lugar possa estar sendo abençoado com a tua unção, que nenhum tipo de impedimento possa ocorrer. Nós pedimos em favor, Pai, desta internet, que não venha falhar, que a gente venha até o final dessa palestra fazer essa transmissão sem nenhum tipo de transtorno. Abençoa grandemente cada irmão que está sintonizado conosco, que a bênção seja na vida deles e dos seus familiares, que a casa de cada um seja agraciada com a tua presença, manifesta e poderosa. Pai, que esse assunto que vamos abordar hoje certamente é do interesse de cada um de nós, porque o Senhor tem revelado nas Sagradas Escrituras as doutrinas que fundamentam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então venha esclarecer para nós, venha nos dar luz para que a gente compreenda o real significado deste evento tão glorioso que é considerado a coluna do Evangelho de Jesus. Se alguém não crê neste evento, ele vai perder todas as demais bênçãos que o Senhor tem reservado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu abençoo cada irmão na audição desta palavra. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então eu quero passar para os irmãos. Eu vou desligar aqui o fundo para não atrapalhar. Eu estou com fundo musical dessa irmã que da Raquel Novaes, né? Se alguém não conhece, procura no YouTube. Ela é uma irmã abençoada e ela pode trazer para a gente esses louvores ungidos para a gente poder meditar. Tá certo? Então, quero a partir desse momento, amados, entrar no contexto do tema prometido. Tá? Nós falamos aí, divulgamos através dos grupos, que falaríamos sobre este assunto. Então o assunto é um tema interrogativo. Qual é a sua visão sobre o arrebatamento da igreja? Bom, sabemos que nós temos que ter uma visão que a gente se sinta bem, confortável, à medida que cremos no Senhor Jesus e entendemos o propósito dele. Sabemos que existem divergências sobre o futuro da Igreja de Jesus Cristo. Pasmem vocês, esta divisão não está lá no mundo. Essa divisão é vista entre o povo evangélico, o povo que nós somos incluídos. Cada grupo defende e prega o seu ponto de vista sobre o fim dos tempos. Diante desta múltipla visão, somos vistos pelas pessoas como um povo dividido. O que é muito ruim para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não acham? Os membros da Igreja de Cristo ficam confusos e não sabem como se portar diante das diferenças encontradas nos livros que são escritos, nos vídeos que são publicados e nas mensagens dos púlpitos dos diferentes ministérios. Sabemos, entretanto, que o ensino verdadeiro está contido na Sagrada Escritura. A causa desta divisão, irmãos, está na interpretação que cada grupo faz a respeito das palavras do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai destacar no dia de hoje 5 visões sobre o mesmo evento.
Então, existem, só para que vocês entendam, existem fatos e existem boatos na Bíblia, que as pessoas acabam realizando. Qual é o fato? O fato é que Jesus vai voltar. Isso é inegável, está escrito nas Escrituras, o Antigo Testamento fala do assunto, promessas da volta de Jesus, o Novo Testamento por inteiro fala da volta de Cristo, o Apocalipse, que é o último livro das Escrituras, fala sobre Jesus. Então é inegável, o fato é verdadeiro, o fato é realmente algo que vai acontecer. Mas quando que vai acontecer? A gente não sabe, não existe data para gente marcada na Bíblia para a gente poder esperar de acordo com o calendário cronológico, que é aquele calendário humano, mas está dentro do Cronos, que é o tempo perfeito de Deus. Deus, ele vetou para a gente, ele não permitiu que nós tivéssemos acesso ao dia e à volta do Senhor Jesus Cristo, mas o fato é verdadeiro. E quando a gente vê que esta ação de Deus de ocultar para nós o dia e a data da volta de Jesus, então pessoas olhando a Bíblia dentre os seus textos acabam tendo um entendimento diferente um do outro e acaba anunciando. Então por isso eu quero ler aqui para os irmãos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está escrito em Romanos capítulo de número 10 e versículo 1, palavra que Paulo dirigiu aos judeus que habitavam lá em Roma. Então, dentro deste momento, Paulo está dizendo a eles, aqueles judeus ortodoxos que estavam levantando a bandeira do judaísmo, querendo que a igreja se tornasse uma igreja também judaica, viesse a obedecer a circuncisão e as demais exigências do cerimonial judaico. Então o apóstolo Paulo ele diz essa palavra aqui em Romanos 10:1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho, vejam só, e lhe dou testemunho de que vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então o apóstolo Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo, eu sei que vocês estão fazendo o que vocês acham ser certo. Eu sei que vocês estão querendo dizer ao povo aquilo que vocês entendem ser correto. Mas não há entendimento nisso porque vocês não estão ligados à verdadeira revelação do Evangelho. Da mesma maneira, esses grupos, essas escolas que vão acabar ensinando através desse assunto, eles têm cada um deles uma teoria. Teoria não é uma verdade absoluta dentro da ciência do homem. Teoria é um evento que ainda não foi determinado, que ainda não foi concluído, está ainda sendo provado pelas pesquisas. Então, uma teoria não é algo que se aceita como verdadeiro. Por isso, a gente vê que existem tantas pessoas falando coisas diferentes a respeito do evento que é o arrebatamento da igreja. Bom, para a introdução deste assunto, eu quero ler aqui para os irmãos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao 18, que é o assunto bíblico que vão nos dar base. Então é através disso que a gente pode descansar e entender que o arrebatamento é algo real, verdadeiro. Está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então ele finaliza aqui dizendo que essas palavras venham ser de consolo para cada um de nós.
não motivo de incompreensão, não motivo de medo, nem tampouco motivo de tirarmos daqui algum ensino errado, porque está muito claro diante do que o Senhor está dizendo, porque tão certo como Ele morreu e ressuscitou, é certo também que quando Ele voltar, Ele vai levar para si a sua igreja. E como vai ser isso? Então Ele diz que aqueles que morreram na era cristã, todos aqueles que morreram no tempo da nova aliança, eles vão ressuscitar primeiro no dia da volta de Jesus. E aqueles que estiverem vivos naquele dia, eles serão transformados para poder subir com o Senhor nos ares. Então está muito claro que Jesus é a primícia dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar. E depois os que são de Cristo, aqueles que morreram na era cristã. E por último, aqueles que estão vivos, que serão transformados. Tá? Então nós sabemos que todas essas coisas estão totalmente voltadas aí para essa situação. O irmão Hélio está ligando para mim aqui, mas a gente já começou, não dá para a gente parar, né? Então a gente vai continuar falando agora, diante desse assunto, logo após ter lido o texto básico que nos oferece o Senhor através das Escrituras. Então, em primeiro lugar, a gente vai dizer aqui, o arrebatamento da igreja é parcial, é um ensino, é algo que as pessoas estão pregando. Esse grupo que defende essa teoria do arrebatamento parcial, ela diz assim: a primeira visão ensina que o arrebatamento da igreja será parcial, ou seja, em duas etapas. Para este grupo, Jesus Cristo levará somente os cristãos que estão preparados e aptos para seguir no arrebatamento. A segunda parte é composta de cristãos que precisam ser aperfeiçoados para o final seguirem a eternidade com Jesus. Uma parte vai ser arrebatada e a outra vai cumprir a metade da grande tribulação. Não existe nenhuma referência bíblica que apoie essa visão. A Bíblia afirma que a obra de Jesus feita no Calvário foi completa, e todos os que recebem têm certeza de serem arrebatados. Essa certeza, ela não vem do mérito do cristão, mas do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Soma-se a isso, irmãos, o fato de sermos um corpo. Imagine só, se somos um corpo, como afirma o livro de 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 13, não é correto dizer que o corpo de Jesus Cristo será dividido no fim dos tempos. Então podemos conceber a ideia de que metade do povo de Deus vai subir, metade vai ficar. Então que salvação é essa que o Senhor Jesus estabeleceu sobre a igreja? Sendo que é necessário parte do povo viver os acontecimentos da grande tribulação, pelo menos a parte dele, para depois ser aperfeiçoado pelo sofrimento que vai ocorrer ali. Não, então isso não tem aceito das Escrituras e nós não podemos compactuar com esse tipo de ensino. Segundo o pensamento, é aquele grupo que defende o tema arrebatamento pós-tribulacionista. Bom, essa visão prega que o arrebatamento ocorrerá no final da grande tribulação. Sabe aquela 70ª semana de Daniel, que fala, Daniel capítulo 9, que vão ter 7 anos proféticos, e desses 7 anos vai desenrolar todos os eventos do Apocalipse. Então, o autor desse ensino está dizendo que o arrebatamento ocorrerá somente depois da grande tribulação. Para os adeptos deste ensino, a igreja irá passar pelo período mais crucial da história da humanidade. O texto bíblico usado por eles para fundamentar essa teoria, registrado nos Evangelhos segundo João, capítulo 16 e versículo 33, que diz: no mundo tereis aflições. Então eles pegam esse texto para embasar essa crença, esse tipo de ensino. Então vejam só, a palavra aflição, que vem do grego triplis, que é traduzida por aflição, tribulação, angústia. Então esse termo ele é usado para indicar um período de 7 anos de tribulação. Esse será o tempo em que Deus irá julgar os ímpios.
A igreja não deverá passar por esse período, por quê? Porque ela está salva pelo sangue de Cristo. Esta é a verdade declarada na epístola de Paulo à igreja de Corinto, que diz assim: no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de não sermos condenados juntamente com o mundo. É o texto que nós normalmente vemos na ceia. É o texto que nos dá o Senhor nesse momento da ceia, onde nós celebramos. Então nós falamos que aquele que julga a si próprio não será julgado no juízo final, porque nós não somos julgados, mas nós passamos do pecado, da morte para a vida em Jesus Cristo. Então nós somos salvos. Então nós não podemos também compactuar com essa ideia, porque não existe verdade nisso. Então essas pessoas acabam ensinando esse ensino como algo verdadeiro. E esses ensinos estão aí nos livros, estão aí nos vídeos, estão nas pregações, e os irmãos têm absorvido isso, têm ouvido, mas não têm tomado a precaução de examinar, de parar para poder meditar nessas coisas, e o povo acaba levando para si essa ideia como verdade. Então essa é a segunda visão sobre o arrebatamento. A terceira é o arrebatamento mesotribulacionista. Então a palavra meso significa no meio. Então a terceira visão ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá durante a tribulação. Vejam só. Essa é a teoria mesotribulacionista que prega que a igreja será arrebatada na primeira metade da grande tribulação, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Não podemos aceitar essa teoria porque nesse tempo está profetizado guerra, peste, fome, desolação, morte. Esses são os males que virão como início do juízo de Deus sobre o mundo ímpio, sobre as pessoas que negaram a fé, aquelas pessoas que não creram em Jesus, que ficaram no arrebatamento. A igreja não será atingida por esses males porque estará guardada no Senhor. A promessa de Deus à igreja de Filadélfia pode muito bem ser aplicada para os nossos dias de hoje. Olha o que ele vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então é uma palavra em Apocalipse, dentro da visão de João, que mostra à igreja de Filadélfia que pelo fato de terem guardado a palavra de Deus, eles estão então guardados em Cristo e não passarão por essa tribulação. Não podemos crer, irmãos, que a igreja passará por essas provações junto com aqueles que rejeitaram a Cristo. Que salvação é essa que foi dada à igreja se vamos precisar passar junto com os ímpios as mesmas provações que ele? Então a gente começa a meditar sobre essas coisas e não dá para a gente aceitar esse tipo de ensino como uma verdade absoluta e viver confortável diante dele. Bom, a igreja, ela é salva, ela é livre do juízo vindouro. Esta é a nossa esperança em Jesus Cristo. Então o arrebatamento da igreja é o momento do ensino das Escrituras que nos leva a entender que quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja não para receber o juízo de Deus, mas para receber os galardões e também participar das bodas do Cordeiro. Enquanto aqui no ambiente terreno vai ter a ascensão do anticristo, vai ter os juízos de Deus vindo sobre a natureza, sobre os elementos celestes, todos esses atingindo o ser humano com muitas pragas, com muitas doenças e coisas espantosas. Joel lá atrás ele diz que é um dia como nunca houve na terra e nunca mais haverá. É um dia de grande escuridão. E ele pergunta: quem quer ver esse dia? Esse não vai ser um dia de paz, um dia de alegria, mas vai ser um dia de trevas. Então o arrebatamento vai levar a igreja para o gozo do Senhor, porque o Senhor prometeu buscar a gente. E a gente tem que ficar descansado nessa verdade, você não acha? Não dá para a gente ser crente e estar ainda com dúvidas se vamos ou não vamos ser arrebatados. Então a palavra diz que o fato de nós recebermos Jesus já garante para a gente
o ingresso no lugar celestial em Cristo Jesus. Agora é bem verdade que a Bíblia diz sobre galardões que esses vão ser entregues para aqueles que militam na obra de Deus. Aquele que trabalha recebe. Quem não trabalhou não vai receber a condenação porque ele está sobre o fundamento de Cristo. E por causa disso ele vai receber o direito também de participar das alegrias eternas. Então esse grupo aqui, ele prega que o arrebatamento vai acontecer depois, né? Então por isso que a teoria vai acontecer no meio. Então lá no capítulo de Apocalipse, capítulo 11, você vai ver que é o meio do Apocalipse, tem 22 versículos, então lá vai marcar o meio. É justamente naquele momento em que as duas testemunhas vão ser mortas pelo anticristo, e depois desse tempo elas vão ressuscitar, e o povo de Israel vai então tomar conhecimento que estavam sendo enganados. Então, à medida que eles descobrem o erro, eles vão se revoltar contra o anticristo. E aí o anticristo vai ter a segunda metade da aprovação como as suas maiores façanhas, que é entrar no contexto de violência acerca do povo de Deus. Mas tudo isso está dentro deste tempo da grande tribulação, e esse ensino está aí para que os irmãos também possam absorver dentro do CETEC, tá bom? Em quarto lugar, nós temos aí o arrebatamento pós-tribulacionista. Então o autor desse ensino ele está dizendo o quê? Que vai haver o arrebatamento? Vai. Ele vai acontecer quando? Vai acontecer depois da grande tribulação, ou seja, os 7 anos vão passar e vai chegar lá na frente o tempo do arrebatamento, segundo a visão deste pessoal. A quarta visão ensina que não haverá arrebatamento secreto. Então ele está pregando, olha, não vai haver arrebatamento secreto, não vai haver arrebatamento na época que a gente está apregoando. Porque o reino de Deus, segundo eles, já está acontecendo nesta época que estamos vivendo hoje. Para os defensores dessa teoria, o arrebatamento e a segunda vinda tratam do mesmo evento. Os adeptos dessa teoria pregam que o poder de Satanás será enfraquecido no mundo. Vejam só. Isso possibilitará o crescimento da igreja no fim dos tempos. Mas não é isso que a gente está vendo acontecer. O mundo cada vez mais está envolvido no poder satânico, irmãos. E as pessoas mais comprometidas com as obras das trevas. O apóstolo João escreveu sobre o domínio de Satanás no mundo. Olha o que ele diz. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,17. Então ele está dizendo, olha, nós cremos que somos de Deus. A igreja é guardada de Deus, mas todo mundo está no maligno. Então é controlado por ele, tocado por ele, influenciado por ele. Então não existe isso de que o inimigo está fortalecendo. Vejam bem, nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, o domínio de Satanás sobre as pessoas alienadas de Deus é visível, é muito claro. Este controle, mesmo que limitado pelo Senhor, é grande. Vemos pessoas agindo em conformidade com os espíritos malignos. É bem real o crescente índice de violência, de imoralidade, corrupção, envolvimento direto, consciente com o espírito de demônios. Isso é muito real, nós estamos vendo aí pelos canais de televisão, a gente está vendo aí o que o povo está defendendo. Ninguém tem mais medo do inimigo, não tem mais medo de coisas feias, estão simpatizantes com as obras das trevas, estão se vestindo de maneira espiritualmente horrível diante desse tempo presente e não tem nenhum tipo de cultura de santidade. Então eles estão aí abraçando a imoralidade. Então o diabo não está enfraquecido, não. Se nós não estivermos agarrados na orla do Senhor, dos seus vestidos, se nós não estivermos ali na mão do Senhor, guardados por Ele, o inimigo lá fora está pronto para nos atingir. Então é importante que a gente tenha essa verdade no nosso coração. Os ímpios fora da fé estão sendo usados pelo Satanás para promover tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje. Nós sabemos que as dificuldades que nós estamos contemplando provêm de homem ímpio, gananciosos, ligados a Mamon, que é o rei, que é o Deus do dinheiro, e por causa do dinheiro rouba, mata, faz tudo aquilo que você possa imaginar de errado. Tudo isso por quê? Porque o inimigo está
cada dia mais ousado para usar as pessoas. Então essa teoria não tem fundamento. Então aqui a gente está dizendo que mas todos os que são submissos a Cristo vivem em oposição com este mundo. Irmãos, eu e você, pelo fato de sermos cristãos, nós estamos em oposição ao mundo. O mundo está querendo coisas contrárias daquilo que Deus deseja para nós. Então por isso não podemos alimentar aquela ideia de que somos iguais. Então nós somos diferentes, diferente no vocabulário, diferente na roupa que a gente usa, na indumentária, diferente nos nossos gestos, diferente no nosso gosto. Então existem diferenças porque nós nascemos de novo. Aquilo que reprovávamos, hoje a gente está aprovando, que muitas pessoas antigamente que até tiravam pedras no telhado da igreja. Eu muitas vezes estive ali em São Paulo, estive fazendo culto ali em celebrações, e pessoas do lado de fora jogando pedras da casa da irmã. Então nós sabemos que pessoas estavam assim, mas quando tem o encontro com Jesus, eles vão lá no templo, vão testemunhar e dizer assim: irmãos, olha, antigamente eu tirava pedra na igreja e hoje eu peço a Deus perdão. Por quê? Porque eu nasci de novo, estou vendo o evangelho com outros olhos. Então isso é real. Nós temos que mostrar a diferença para esse mundo. Conquistar as coisas, sim, mas não com o método que o mundo está praticando. Então esta é a quarta visão que está sendo apregoada aí, a visão do arrebatamento pós-tribulacionista. Então ele está pregando que primeiro as coisas vão acontecer, e nós estamos vendo aqui, dentro desse ensino, que eles estão compactuando com a ideia de que a igreja vai passar pelas mãos do anticristo, que a igreja vai passar pela grande tribulação. É exatamente isso que ele está querendo dizer quando diz que o arrebatamento virá depois da grande tribulação. Então vocês podem concordar comigo que eles estão ensinando as pessoas que nós vamos ver a ascensão do anticristo, as coisas pertinentes a Deus, quando julgará o homem ímpio, vai estar vindo sobre a terra. A gente vai ver aqueles momentos horríveis que estão narrados em Apocalipse. Então tudo isso que está preparado para o diabo e seus anjos e para o homem pecador e ímpio, isso daí eles estão dizendo que a gente vai provar. Eu não acredito nisso, eu não creio que eu vou passar pela grande tribulação. Eu não creio nisso, porque o Senhor não me dá base bíblica para poder ficar com essa mensagem, porque isso estaria entristecendo sobremaneira a igreja. E Deus não chamou a igreja para colocar medo, para poder dizer a ela coisas que a gente teria medo e teria uma insatisfação. Então por que ser crente, né? Porque se naquele dia dá para a gente mudar a história. Então é necessário a gente meditar nessas coisas. E finalmente nós temos a quinta teoria, que é o arrebatamento pré-tribulacionista. Então é nessa teoria que eu descanso, é nessa teoria que eu creio, nessa teoria que está comigo a maior parte dos evangélicos. Então é uma teoria que leva a gente a entender algumas coisas importantes que nós vamos narrar a partir de agora. Então a visão pré-tribulacionista é aquela visão que está dizendo que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação acontecer. Então, concomitantemente, quando a igreja subir, vai se desencadear o tempo de Deus. Costumamos dizer que a igreja, ou seja, é como um relógio, o tempo do Apocalipse, que quando Deus trata com Israel, ele acionou o relógio e parou lá nas 69 semanas, 69ª semana. E falta então uma semana para poder marcar o ponto completo do relógio. Mas como foi esse relógio parado quando o povo de Israel realizou a crucificação de Jesus, quando rejeitaram a Jesus, Deus parou de tratar com Israel especificamente para poder abrir para o mundo a oportunidade. Por isso nós chamamos tempo da graça, tempo dos gentios, onde sabemos que a igreja está recebendo, irmãos, a oportunidade de ser incluída na aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó. E à medida em que isso acontece, nós vamos ver que o relógio de Deus agora, a partir da última semana, ele vai começar a andar novamente até chegar ao seu término.
Então é isso que a gente está dizendo, que quando chegar o arrebatamento da igreja, nós vamos estar com o Senhor. Então vamos ver o que diz essa visão. A quinta visão ensina que o arrebatamento da igreja acontecerá de forma iminente, invisível para o mundo. Então é uma coisa que vai acontecer de repente e vai acontecer para que o mundo possa observar a grande glória de Deus, ok? Então essa quinta visão mostra que o arrebatamento acontecerá de forma iminente para o mundo, ou seja, o mundo não vai saber que a igreja subiu, só depois quando sentirem a ausência das coisas. O texto que fornece base para este ensino se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É o texto que nós estamos lendo novamente, é o texto de Tessalonicenses que marca este momento do arrebatamento. Bom, segundo esta visão, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são separadas por um período de 7 anos, ou a 70ª semana de Daniel. Biblicamente, este ponto de vista é muito mais favorável que as demais teorias, pelos seguintes motivos. Então vamos analisar. Primeiramente, a igreja não é destinada à ira, como afirma o texto a seguir. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Então está claro aqui, Deus não chamou a gente para participar da ira, para participar dos relatos de Apocalipse. A gente não vai passar por isso, mas nós vamos ser contemplados com a salvação do Senhor. Segundo lugar, os crentes não passarão pelo dia do Senhor, ou seja, pelo dia do juízo. Segundo lemos aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, é o que nós falamos, né? Se a ira fosse algo inevitável, Deus já teria deixado para a gente esse anúncio na Escritura Sagrada de que nós teríamos que passar, para a gente ter calma, para a gente ter cautela, para a gente ficar aguardando, passar passivamente por essas coisas, mas não está escrito isso. A Bíblia declara que a gente passaria por aflições, como diz a palavra que lemos recentemente. Aflições é o que a gente passa nos tempos de hoje. Essa quarentena é uma espécie de aflição que tem levado muitas pessoas até a morte. Muitas pessoas morreram em função deste vírus. Mas nós sabemos que as aflições do presente século não são para comparar as coisas que serão acontecidas lá, ou seja, que se farão presente no tempo futuro. Então nós precisamos pensar na salvação como algo eterno, e o ambiente terreno é algo transitório, algo que vai passar. Por mais que alguém possa viver, vai chegar até o centenário, 100 e poucos anos, e depois ele vai ter que partir, porque ninguém vai ficar aqui, a menos que o arrebatamento nos escolha antes. Mas o círculo da vida é este, nós vamos, cada um de nós, termos o nosso tempo aqui encerrado nessa terra. Então, se nós não aguardarmos a salvação nesse corpo, nesta vida, então depois que morrermos as coisas não poderão ser mudadas, como algumas religiões estão ensinando, porque está escrito lá no livro de Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Não dá para a gente ter outra explicação. Bom, voltando aqui para o pré-tribulacionismo, dizer que é a única teoria que mantém distinção entre Israel e a igreja. E também é o único que mais se assemelha com o caráter de Deus e o seu cuidado em guardar os justos de um julgamento futuro. Temos o exemplo de Noé, são figuras que a gente vai pegar do Antigo Testamento para poder dizer como que Deus ele faz. Ele tem um juízo para realizar. Antes dele realizar o juízo, ele vai tirar a pessoa do local. Então veja o que aconteceu lá com Noé. Deus tinha lá o juízo para
exercer naquela humanidade, naquele tempo dele. Então Deus preparou a arca, e Noé e sua família entrou na arca e se salvaram. Todos que entraram na arca foram salvos, juntamente com os animais. Isso porque eles foram tirados daquele local e Deus então exerce o juízo no tempo do dilúvio, e todos morreram em função deste evento. Uma outra figura, ou seja, um acontecimento lá no Antigo Testamento, foi o caso de Ló. Lembra de Ló, que ele escolheu para morar os lugares de Sodoma e Gomorra? E Deus então viu que aquela nação era uma nação ímpia, totalmente pecaminosa, e o cálice da ira de Deus já tinha estado por completo. Então Deus resolveu dar a ordem para a destruição daquela cidade. Mas antes dele fazer a destruição, antes do juízo chegar para aquela geração, o Senhor mandou os anjos lá para tirar, para arrebatar Ló daquele lugar, porque ele ia destruir a cidade e ele não ia destruir sem que Ló saísse de lá. Foi promessa que Deus deu para Abraão. Então nós sabemos que o juízo de Deus vai anteceder a graça. Então, antes dele agir em juízo, ele vai dar oportunidade para a pessoa se salvar. Só que quando as pessoas negligenciam a fé em Cristo, elas acabam vivendo juízo. Uma outra situação aconteceu com Raabe. O que Raabe fez? Ela recebeu os espias, e à medida que ela acolheu os espias, que ela creu no Senhor, que ela pôde falar com os espias com muita fé, e eles disseram para ela assim: olha, quando nós viermos aqui exercer o juízo de Jericó, quando nós viermos destruir a cidade, nós vamos tirar você daí. Então você coloca um cordão de escarlate na janela da tua casa, para que a gente possa ver de longe que é a tua casa, e vamos salvar todos aqueles que estiverem ali dentro. E esse cordão aí acaba sendo o símbolo do sangue de Jesus Cristo, né? Porque todo aquele que está identificado pelo sangue de Jesus não verá a destruição. Então é um ensino aí que aconteceu para Raabe, que também foi incluída na genealogia de Jesus. Tá certo, irmãos? Assim sabe o Senhor, vejam bem o que Pedro vai dizer: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam em blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfêmio diante do Senhor, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles de máculas, deleitando-se em seus enganos, quando eles banqueteiam convosco, os quais, deixando o caminho direito, erram e seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então aqui está muito claro que essa geração que vive fora da fé é uma geração que está dentro de todos esses pecados de corrupção, de imoralidade, de todas as coisas ruins. E dentro do contexto do nosso povo evangélico, nós também temos pessoas revestidas de crentes, que assumem púlpitos e falam de maneira eloquente, cantam maravilhosamente, mas nós sabemos que o intento dessas pessoas não são muito bons para que a gente possa poder assimilar. Então por isso é necessário a gente ver que Deus ele tem entregue para nós uma mensagem. Ele tem dito: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. E vou deixar como penhor, como símbolo da minha promessa, vou deixar o Espírito Santo. Enquanto ele estiver aí, vocês vão ter a certeza de que eu estou com a palavra em pé. Eu vou buscar vocês. E quando eu preparar o lugar, quando tudo estiver preparado, então eu virei outra vez para levar para mim mesmo. Então não é difícil entender o que Jesus prometeu, irmãos. Não é difícil a gente saber o que o Senhor ele preparou para cada um de nós. Então hoje nós abordamos aí para o nosso ensino o arrebatamento da igreja. Falamos sobre a visão do arrebatamento parcial, falamos sobre a visão do arrebatamento pós-tribulacionista,
falamos sobre o arrebatamento meso-tribulacionista, e em quarto lugar, o arrebatamento pós-tribulacionista, e em quinto lugar, que é a visão que nós adotamos, é o arrebatamento pré-tribulacionista. Ok? Então eu encerro aqui, e espero que este assunto faça bem ao teu coração, e que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, e que você se interesse cada dia mais em ser desejosos, né, para receber as palavras de Deus. Então, como prometido, eu vou deixar aqui nesse tempo, vou ver se eu consigo passar aqui de maneira no meu computador, para que eu possa ver aí os irmãos aí, porque eu estou com o celular é pequenininho, então vamos tentar fazer isso. Enquanto a gente se prepara aqui, se os irmãos quiserem compartilhar, então esse é o momento de vocês estarem formulando aí as coisas que vocês desejam saber, ok? Então é necessário que vocês aí se coloquem para que a gente possa fazer essa divulgação. Então, à medida que eu vir aí as perguntas, eu vou estar tentando responder, tá? Pela graça de Deus. Então, eu vou vir aqui. Até que... Tem alguns irmãos que ligaram para mim hoje dizendo que não puderam entrar. Então talvez seja alguns problemas no equipamento deles, né? Então estou aqui agora com uma visão maior aqui dos irmãos. Deixa eu só ver. O irmão Edmilson, irmã Beatriz, eu respeito o seu ponto de vista de ser pós-tribulacionista, mas eu creio que nós não vamos passar pela tribulação. Bom, Edmilson, eu não sei a quem você está se referindo. A minha posição não é pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, ou seja, o professor Evaldo Oliveira, na Bíblia, diz que aqueles que foram diminuídos por causa dos eleitos, que aqueles dias foram diminuídos por causa dos eleitos, isso já não caracteriza que possamos sim, pela grande tribulação, pois isto Deus diminuiu porque a igreja estará aqui na grande tribulação. Não, Beatriz, a grande tribulação, você não deve ter lido direito o Apocalipse. São coisas espantosas que vão acontecer. Não sei se você já passou pela matéria, se você leu alguma coisa a respeito do meu livro lá, mas os acontecimentos de Apocalipse não são para comparar com os sofrimentos que a gente está tendo no princípio de dores. Então eu posso dizer claramente que nós estamos vivendo o princípio de dores, não a grande tribulação. A grande tribulação ninguém aguentaria, né, porque vão acontecer coisas terríveis aqui diante desse mundo. Tá? Então eu não acredito que a gente esteja vivendo a grande tribulação, não. Então a irmã Elizabeth Smart, que é a nossa irmã lá dos Estados Unidos, né, eu entendi que o pastor é pré-tribulacionista. Eu também sou. Amém, irmã. Obrigado. Deus abençoe. E eu acredito que eu descanso nesta visão, sabe? A gente pode também dizer assim, talvez eu possa estar errado, mas eu diante de todos esses fatos que nós narramos aqui, nós ficamos de maneira confortável em poder dizer que nós somos pré-tribulacionistas, né? Então é uma verdade absoluta para a gente. Irmão Maurício está dizendo aqui que não conseguiu ainda, mas depois a gente tenta passar o estudo para ele. Irmã Sônia Guimarães, boa noite, irmã. Fique na paz do Senhor, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então a gente sabe que o tempo que nós estamos passando é um tempo difícil, mas não chega a ser nem sombra do que vai acontecer lá no futuro. Então por isso que eu peço que vocês leiam com mais atenção o Apocalipse, para que vocês vejam o que vai acontecer lá. A Bíblia fala que a terça parte da terra será destruída, a terça parte do mar, o sol vai escurecer, sabe? Em 8 segundos, logo após o sol escurecer, a terra vai se resfriar e vai morrer toda a vida sobre a face da terra. Então os acontecimentos não vão ser muito agradáveis.
Eu lembro que a irmã Marta, eu acho que nos passou aí uma visão acerca de uma irmã que estava dizendo ela que recebeu uma visão de Deus e estava passando aí para as pessoas através da rede social. Então, nessa questão, eu gostaria de dizer o seguinte, que Deus ele tem nos alertado no Antigo Testamento a respeito da mensagem de Deus. Então ele diz que toda palavra que o profeta declarou, se ela se cumprir, essa palavra é de Deus. Se essa palavra não se cumprir, essa palavra não veio de Deus, veio do emocional da pessoa, veio sei lá, de algum outro meio, mas ela não veio de Deus, porque não se cumpriu. E nesse meio tempo em que você está aguardando a palavra se cumprir, então a gente não deve simplesmente acreditar de todo o coração no que estão dizendo por aí, que viram e ouviram e dizendo que Deus falou, porque pode trazer confusão para o nosso coração e a gente não estaria preparado para receber determinadas coisas. Então tem muitas pessoas que mandaram para a gente vídeo falando sobre coisas relativas a essa pandemia, querendo entender esse acontecimento, mas na verdade o que acontece? Toda profecia tem que passar pelo cunho da palavra de Deus. Não existe profecias fora do cânon das Escrituras. Então o Espírito Santo não iria dar novidades para a gente, porque tudo que foi necessário Deus passar para a gente, Ele fez através da Escritura Sagrada. Então toda revelação ela tem que ser confrontada com a Bíblia. Se a Bíblia não tem textos que vão dar para a gente uma solidez, um conforto em a gente aceitar, então a gente não pode acreditar de maneira aberta. Então também não vamos negar, não vamos dizer coisas diferentes, mas aguarda, espera. Se falaram que o sol vai escurecer, que vai haver 3 dias de treva, vamos aguardar. Se tiver essa ocorrência, a gente vai agradecer a Deus porque Ele usou alguém de maneira extraordinária para falar com a gente, mas a gente sabe que é necessário a gente ter essa precaução, tá certo? Eu não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Hoje nós vivemos um tempo difícil, né? Dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, isso nós nunca vimos na nossa vida. São coisas inéditas que estão acontecendo. Já aconteceram no passado coisas talvez semelhantes, que nem a peste negra, que veio também dizimar muita gente. Vimos lá no passado tantas outras doenças que vieram sobre o povo, que matou muita gente, mas pelo menos na minha época de vida, e olha que meus cabelinhos já estão brancos, eu nunca vi fatos semelhantes a esse. Então é importante a gente entender que isso é algo também que está entrando. Então a Beatriz está dizendo aqui que essa visão dispensacionalista pré-tribulacionista não foi um sonho revelado por Margaret MacDonald, uma profecia. Bom, Beatriz, está dentro do que eu estou falando, tá? Dispensacionalista, o que acontece? É essa dispensação de que cada tempo que se passa no Apocalipse representa uma fase da igreja. Aí é isso que ela está dizendo. Agora o que eu estou falando é com relação aos eventos que as pessoas estão anunciando. Então se tais acontecimentos ocorrerem de verdade, que eles fizeram, olha, eu conheço pessoas muito estudiosas da Bíblia, muito divulgada na mídia social, conhecida no meio evangélico, e profetizou a vida de Jesus numa determinada data. E Jesus não veio. E o que acontece? Essa pessoa ficou malquista aí, ou seja, as pessoas ficaram olhando aquela pessoa que até então tinha uma credibilidade nas coisas que falava, então agora ficou aí em xeque, né? O que ela disse. Edmilson, Paulo fala para a igreja de Tessalônica, falando não desprezar as profecias, analisa tudo bem e terei o bem. Edmilson, é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que tudo é pecado, que tudo não vem de Deus. O que eu estou dizendo apenas o que o Antigo Testamento está abordando. Se a palavra do profeta se cumprir, essa palavra é de Deus, então vamos esperar o cumprimento. Tá certo?
É diferente de você pegar um texto bíblico e você entrar com o seu entendimento que Deus deu para você como um entendimento de revelação. Irmã Aparecida, o pastor fala sobre o fato do Espírito Santo também ser levado no arrebatamento, pois o Consolador, o grande da tribulação, também irá subir e as pessoas não terão mais o Espírito Santo aqui como hoje. Não, Cida, o que acontece? O Espírito Santo é Deus, irmã. O Espírito Santo ele não vai sair de lugar nenhum, ele enche os céus e a terra. Então, com essa expressão que o Espírito Santo vai subir com a igreja, diz respeito que ele vai parar de agir como agiu em todo o tempo da graça. Mas ele vai estar agindo na grande tribulação, porque vai haver salvação. E quem vai convencer essa pessoa de salvação é o Espírito Santo. Só que não vai agir o Espírito Santo como lá em todo o tempo da graça. Vai agir como lá no Antigo Testamento, que ele vinha, cumpria o seu propósito, usava o profeta e depois ele se retirava, ou seja, deixava de agir através do homem. Foi como Elias, lembra que Elias ele era uma pessoa que foi lá em cima do monte, desafiou os profetas de Baal e de Azera e cumpriu o seu propósito lá, trazendo a vitória para Deus. Mas depois ele vai e foge de Jezabel. Então você vê que em situações ali são marcantes. Então o Espírito Santo ele não vai subir para lugar nenhum. Ele é Deus e ele enche todos os ambientes, céu e terra. Então o que a gente está dizendo é que o Espírito Santo ele vai, até o fato da Bíblia dizer que as pessoas vão subir no arrebatamento, no entendimento os anjos do Senhor estarão nos conduzindo até lá, ajuntando dos quatro cantos da terra todos os seres humanos crentes para poder seguir para Deus. Então essa é a verdade que a gente estabelece aqui em relação à obra do Espírito Santo, tá? Não sei se você entendeu. Consolador na grande tribulação. Então, na grande tribulação vai haver uma ação, uma atividade do Espírito de Deus. Vai haver. Porque o homem sem o Espírito Santo não faz nada, não pode nada. Então ele vai estar aí, né? A nossa irmã Helena, de tempos em tempos Deus envia disciplina na terra para refrear o mal. Vejo assim essa pandemia. Então, irmã Helena, a gente deparou, ou seja, Deus colocou diante dos nossos olhos um versículo que está em Deuteronômio 28, se não me falha, no versículo 10. Esse versículo ele trata do juízo de Deus sobre aquelas pessoas que desobedeceram a palavra de Deus. Então tem lá a bênção e a maldição. A bênção está em agradecer a Deus e viver segundo a regra do Evangelho, ou seja, da palavra do Senhor, viver de maneira santa, e a maldição está em desobedecer. Então dentro dessa palavra está a palavra epidemia, a palavra tísica, né? A palavra tísica no hebraico significa o quê? Significa uma doença pulmonar definhante. Justamente é uma característica muito próxima do que está acontecendo nessa época. O arrebatamento da igreja, ou seja, antes de acontecer, os sinais da vinda de Jesus estão se aproximando, estão acontecendo, né? Então esse é um dos indicativos de que nós já estamos próximos ao final. O Eduardo Malaquias, graça e paz, presbítero, tudo bom? Estamos aqui com o texto dele, ele está pedindo que o arrebatamento é um encontro, exatamente. É o que afirma o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. O Senhor vem ao encontro da igreja e a igreja vai ao encontro do Senhor. Todos os crentes serão reunidos em um só momento, ajuntando-os, atraídos, um por visível, né? A todos desaparecerão da face da terra, em Lucas 21:36 e nas passagens correlatas de Mateus 24 e Marcos 13, o próprio Senhor Jesus mostra que a segunda vinda há um livramento para a igreja antes da grande tribulação, será iminente. Então é isso mesmo, Malaquias. A gente sabe que o evento que a gente está aguardando acontecer, o arrebatamento da igreja, ele vai ser precedido de acontecimentos. Então é algo que vai acontecer de maneira que o mundo não vai estar preparado, até no contexto lá de Pedro, não me falha a memória se é o Pedro, se é o João que falou, que naqueles tempos o povo estará
aguardando, né, esse dia acontecer, e por isso que a gente descansa no que diz respeito que a visão que ele passa para a gente lá no Apocalipse, que o Apocalipse ele vai fazer uma distinção. Quando você olha no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver lá no versículo 1 que João vê uma porta do céu e lá está escrito, vem, então convidando o povo para encontrar o Senhor lá, para entrar na mansão celestial e ter um encontro. E Malaquias está falando isso, e eu estou meditando nas festas judaicas, que também as festas judaicas, a palavra festa significa encontro. Então Deus ele sempre promoveu o encontro com o seu povo. Então nesse dia do arrebatamento vai ser o dia que ele vai levar a igreja para si mesmo. Então vai ser uma bênção para a gente. Tá certo? Amém, Cida. Deus abençoe. Espero que tenha satisfeito aí a sua dúvida, né? A Beatriz está se manifestando de novo, está dizendo, professor, mas antes não se via tanta coisa porque não havia tecnologia. Hoje, a tecnologia, as coisas são muito mais divulgadas. Desde que o mundo é mundo, sempre teve coisas terríveis, ainda virá muitas outras, muito mais. A cada dia, tudo caminhará para o pior. É verdade, o que está reservado para o final dos tempos, que a Bíblia chama de princípio de dores, não são coisas agradáveis. E o avanço da ciência já foi divulgado anteriormente, lá no livro de Daniel, que a ciência se multiplicará. Então hoje você vê as invenções que estão acontecendo hoje, que vai munir o anticristo lá na frente com todo tipo de recurso para ele poder manipular o povo. Então nós estamos vendo aí, antigamente a gente falava de chip, a gente falava de leitura de íris, a gente falava da leitura digital, do código de barra. Então quando aconteceram essas coisas, as pessoas ficaram admiradas, né, porque a ciência... E hoje que nós estamos vendo a inteligência artificial, estamos vendo aí que estão criando robôs semelhantes a uns seres humanos na sua aparência, né? Nós estamos vendo a tecnologia usando essa inteligência artificial para poder manipular as propagandas no mundo da internet. Então essas coisas vão avançando à medida que o tempo vai entrando, e a Bíblia vai com certeza se concluindo à medida em que o tempo vai passando. O homem vai ficando cada vez mais aptos a receber da ciência esse ensino, né? E isso eu vejo como algo que vai acontecer. O Marcos Prado, paz do Senhor, pastor, tudo bom? Tem aqui o arrependimento pré-tribulacionista, o arrebatamento pré-tribulacionista é a única explicação razoável para o fato de que alguns serem levados e outros serão deixados para trás. Nenhuma outra explicação podemos ter para Mateus 24, no qual vemos a exclusão de pessoas preparadas para o evento. Então Jesus admoestou sobre a rapidez do acontecimento, cujo dia ele afirmou que somente o Pai conhecia, citando a semelhança com os dias de Noé. Então, estando no campo, um será deixado e o outro, um será levado, outro será deixado. Estando duas moendo, um moinho será levada, outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o seu Senhor. Estando dois no campo, será levado e outro será deixado. Então é claro, um está em Cristo e outro não, né? Então, numa casa serão duas pessoas, pode ser marido e mulher, pode ser mãe e seus filhos, o pai e seus filhos. Então, à medida em que alguém não crê no Senhor, já está dentro daquilo que a Bíblia está destinando à pessoa. Então, se ela não se arrepender, ela não será endereçada aí para os dias do juízo de Deus, né? O pastor Marcos ainda conclui que esse texto é extraído da CPAD e concordo com tais ensinos. Amém, pastor. Deus abençoe. É claro, a gente tem que ter, na medida do possível, a mesma visão, né, que a gente possa fazer aí acontecer esses princípios bíblicos. Então eu também descanso muito, inclusive os dois livros que a gente escreveu sobre escatologia, ele trata dentro dessa visão da escatologia.
Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que vendem livros, que escreveram livros dentro da visão pós-milenista, pós-tribulacionista. E essas pessoas estão por aí fazendo os seus ensinos, como o Paulo falou. Eles têm boa intenção, estão querendo ensinar a verdade deles para o povo. Mas a gente precisa ter a nossa verdade, nós precisamos descansar naquilo que cremos, nós não podemos andar na verdade dos outros. Por isso que cada mensagem que a gente ouve de púlpito, a gente tem que conferir como bereano, se aquilo que foi pregado está condizente com aquilo que cremos. Porque não importa quem prega, importa aquele que fale dentro da palavra. O nosso irmão Eduardo, o Palaquista, está dizendo novamente hoje, infelizmente o amor pela vida de Cristo está sendo abafado pelo materialismo, que busca estar de uma boa posição social e de lazer, entretenimento, enfim. Em resumo, em muitos lugares, em muitos corações, e o mundo sufocou, né? Pela volta de Cristo, pelo pense o lugar e a volta de Cristo ocupa em seus pensamentos. Que pare e pense, que lugar a volta de Cristo ocupa em seus pensamentos. Que a prioridade tem que ser relatada em outras coisas de sua vida. Respondendo a essa pergunta, porque saberá com o seu coração se sente quanto à breve volta do Senhor. Então é bem verdade que as pessoas, mesmo diante do que nós estamos vivendo hoje no quadro de pandemia, nós estamos entendendo uma verdade. As pessoas estão com medo de morrer. As pessoas querem, por todo custo, fazer com que a sua vida seja preservada. Isso não é pecado nem é errado. A gente também tem que preservar a nossa vida, porque dentro da mordomia cristã, nós entendemos e cremos e somos ensinados que Deus deu para nós um corpo. E nós somos responsáveis por ele. Então, à medida que Deus nos deu, como que a gente está agindo em intermédio do nosso corpo? Então, nós temos que proteger. Então, eu saio de máscara quando posso, né? Evito estar em locais quando muita gente, porque nesse tempo a gente tem que se preservar. Então, o medo numa determinada quantidade, ele é responsável pela nossa segurança. Então, é importante a gente saber que o medo no sentido de estar tendo respeito pelos acontecimentos é algo que a gente precisa ter como cristãos, né? Não é lícito o cristão chegar e sair batendo contra aquilo que está sendo feito aí como divulgação para a preparação das pessoas. Então nós temos que estar compatível com aquilo que está sendo feito, porque é Deus através dele dando para a gente essa situação aí de bonança. O irmão Orlando, graça e paz, Orlando, tudo bem? Devemos estar sempre atentos. Devemos estar sempre atentos a ir ao céu sem morrer. Gostaria de ser arrebatado. Tá bem, né, Orlando? Devemos estar sempre atentos no que vivemos, e com este momento muitos estão podendo rever os seus conceitos, rever a vida. Que pulo aqui que não dá para ver o que o Orlando está. Perdi essa. Tem uma pergunta aí da irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth está mandando uma pergunta aqui através de outro canal. Está dizendo assim. Daqui mesmo, né? Pastor Devaldo, o Espírito Santo vai subir com a igreja, então não terá mais salvação para os gentios, só para os judeus, correto? Mas tem pastores que dizem que os que ficarem vão ter uma segunda chance. Uma segunda chance de salvação. Mas sendo decapitados, coisa assim, vão ter chances gentios que ficarem e se arrependerem? Foi o que a gente já falou anteriormente, irmã. O Espírito Santo é Deus. E ele não vai subir e deixar a igreja vazia. O povo vazio aqui. O Espírito Santo vai ser a causa da salvação daqueles que vão ser decapitados. O que fala Apocalipse, que vai haver o juízo de Deus sobre o mundo ímpio, seja ele judeu, seja ele gentil, que estiverem naquela época vivendo. Mas todos aqueles que se arrependerem com o custo da sua vida, receberá o direito de ressuscitarem. Por isso, quando o assunto é ressurreição, nós precisamos entender que a Bíblia fala que bem-aventurado
aquele que participa da primeira ressurreição. Por que a primeira? Porque vai ter uma ressurreição, que é a primeira, que ela vai englobar quem? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão guardados no antigo, ou seja, no antigo tempo da igreja, e aqueles que vão morrer na grande tribulação. Então esses lá na frente vão estar na primeira ressurreição. Lá na frente vai ter o grande trono branco que vai dar a segunda ressurreição. Que ressurreição é essa? Vão ser ressuscitados todos os judeus da antiga aliança e com todos aqueles que vão ser julgados ali pelo trono branco, que é o Senhor Jesus Cristo, fazendo ali o juízo de Deus. Então é naquele momento que uns vão para a direita e outros vão para a esquerda de Deus, e destinados um para o céu e outro para a terra. Então vai haver ressurreição para aquelas pessoas que morreram com Deus e morreram sem Deus. Umas vão ressuscitar para a vida eterna e outras para a aprovação eterna. E quanto à ação do Espírito Santo, é uma ação verdadeira. Ele vai continuar agindo através. É ele que vai selar as testemunhas, que vão pregar o reino milenar. É eles que vão fazer com que as pessoas sejam convertidas. Então tudo é um plano estabelecido por Deus. Só que a diferença está em que hoje, no tempo da graça, a nossa salvação é com mérito da bênção, da alegria. Não existe preço, não existe castigo para ser salvo hoje, não existe pagamento, basta crer. Na grande tribulação não. Quando estiver naquela época, as pessoas vivas daquela época vão ter que encarar o anticristo, as suas leis, o seu governo. Então aqueles que não tiver o controle dele, que não andar segundo as suas regras, ele vai mandar matar. Isso daí é uma verdade. E à medida que as pessoas morrerem e morreriam em Cristo porque se arrependeram, então elas vão ressuscitar lá na frente para a vida eterna. Entendeu, irmã? A irmã Elizabeth, né, que perguntou. Isso, lá de Houston. Então, Deus abençoe aí, leva para os irmãos aí da onde a irmã mora. De Houston. De Houston, né? Leva aí para eles aí essa mensagem para a igreja, onde vocês congregam aí. E que todos tenham também a paz do Senhor. Dê um abraço a todos eles lá, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Elizabeth também. A Elizabeth. É mesmo, né? Pergunta. Não, não é mesmo, é outra. Elizabeth Smart? É o mesmo. Pastor Evaldo, o Espírito Santo vai subir. É isso que eu falei. Foi o que você falou? Eu já falei. Então essa visão do Espírito Santo subir, sei lá, talvez seja fruto de algum entendimento que as pessoas possam ter pelo fato do arrebatamento levar a igreja. Então quem vai subir vai ser a igreja. Então se você entende que o Espírito Santo é Deus, ele não se limita a lugar, ele enche o céu dos céus, ele enche toda a terra, então a gente vai ter que ter essa perspectiva de um Deus presente em todas as épocas e em todos os lugares. Então Deus não vai deixar as pessoas desprovidas aí dessa chance. Então vai haver um reino milenário, irmãos, que vai acontecer depois da grande tribulação, e nesse reino só vai entrar aqueles que forem salvos, aqueles que ressuscitarem. Então é um outro ensino que uma outra hora a gente pode estar falando sobre o reino milenar também, tá? Irmã Sandra Arruda, professor, sobre a afirmação de que após a segunda volta de Jesus, o arrebatamento ficariam aqui somente os judeus que ainda não aceitaram Jesus. Olha, irmão, o que acontece, Sandra, é o seguinte, que Deus ele deu para os judeus uma mensagem, e eles não acreditaram na mensagem, não receberam Jesus, são resistentes à fé cristã, e por isso vai ter esse período de sofrimento, para que dentro do sofrimento eles possam receber Jesus. Mas isso não é um indicativo de que Deus só vai agir para os judeus e não vai gerar a salvação para os gentios. Porque foi preparado para os judeus e para as pessoas que viverem naquela época. Então vai ser como hoje. Só que a diferença vai ser que o anticristo vai estar presente, o Espírito Santo não vai estar agindo de maneira residente, essa é a palavra melhor para colocar. O Espírito Santo não vai estar agindo de maneira residente, ele vai ungir aquelas 144 testemunhas que representam o povo de Israel, e eles vão pregar o reino milenar.
Então as pessoas que ouvirem a mensagem e crerem no Senhor através da palavra que vai ser pregada, então vão ser salvos. Mas essas pessoas vão ter que se opor ao governo do anticristo e por isso vão morrer. Mas não é verdade que que a grande tribulação está reservada só para os judeus. É um tempo que Deus vai tratar dos judeus, que é aquela última, lembra do relógio que eu falei, que quando a igreja é arrebatada, Deus vai começar a tratar com os judeus especificamente. Então a Bíblia fala que este é o remanescente de Israel, é aquele que vai ficar por último, né? Para poder crer, porque hoje nós temos muitos judeus convertidos, aceitaram a salvação de Deus, mas aqueles que ainda forem resistentes, naquele final haverá um povo ainda dentre eles que vão receber a palavra da salvação, tá? Então é essa a verdade sobre o Espírito Santo. Arivaldo, o grande trono branco é para homologação da sentença? Sim, as pessoas vão ter que ouvir a sentença, vai ser lido no livro, todas as obras que foram feitas, as pessoas vão ser julgadas pelas obras, né, que vão ser declaradas naquele dia. E pós a leitura da sentença, as pessoas vão ser encaminhadas lá para o lugar definitivo. Se quem morre vai para o seio de Abraão, como fica a questão que diz Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro? Quem vai ressuscitar que os mortos cristãos que já estão no seio de Abraão? Bom, se já morreram, eles estão guardados em Deus. Todos aqueles que morreram hoje estão guardados em Cristo no paraíso, né? Que a Bíblia ela diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Então as pessoas estavam lá no lugar determinado, chamado Hades, né? Então à medida que Jesus foi, levou a igreja para o paraíso. Então todos que estão guardados lá. Só que a gente tem que entender o seguinte, fica mais simples a gente falar, Beatriz, que todos aqueles que morreram em Cristo, eles serão os primeiros a ressuscitar. É o que Tessalonicenses está ensinando a gente. Não dá para ter a outra. Agora, aqueles que morreram no tempo do Antigo Testamento, eles vão precisar esperar o tempo se esgotar da grande tribulação para depois ser ressuscitado lá na frente. Tá? E todos vão participar do governo milenar. A igreja ressurreta, o povo de Israel do passado que morreram guardando o Evangelho da Graça, Abraão e todo o pessoal do Antigo Testamento vão ressuscitar e vão estar presentes lá no ano milenar. Tá? Então todos esses pessoal estão salvos em Deus. Tá? Quem está com a vida garantida não tem que temer. A gente sabe que se nós partirmos hoje, Deus destina para a gente o céu. Né? Então a gente sabe que Deus é bom para a gente. Então é importante a gente guardar isso. Né? Amém, irmã Sandra. Deus te abençoe. E aí estamos à disposição. É um assunto bastante interessante, que todo mundo tem lá suas dúvidas. É difícil quem não tenha uma dúvida sobre o Apocalipse, né? Mas é bom que tenham, porque com relação à busca de resposta que a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. Então é interessante que a gente venha buscar através da Bíblia, através da ajuda dos livros cristãos de apoio, né? Então todas essas coisas aí vão ser bênção para os nossos corações. Então eu agradeço a Deus pela presença de todos vocês aí na live. Nós já estamos aí perto de 9h30. Se tiver mais alguma pergunta. E eu quero também deixar para vocês, vocês sabem que nós estamos disponíveis no aplicativo, né? Não só eu, como os pastores, né? Cada pastor, nós temos aí o presbítero Eduardo, o pastor Marcos, nós temos o Hélio, que estão juntamente conosco aí participando do ensino no CETEC. Então vocês usem esses irmãos, usem a gente, para que a gente possa dar a vocês aí. Então estamos disponíveis aí no WhatsApp, né? Então mande a sua pergunta e durante a semana a gente pode responder. Principalmente nesse tempo que a gente está de quarentena, né? A gente tem um tempinho maior para a gente poder falar. Irmã Helena, assunto inesgotável. É verdade, irmã.
Ótima, ótima explicação. Louvo a Deus por sua vida e da Marineide. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Ore pela gente, viu? Que Deus nos abençoe também para passar esse momento aí de dificuldade. A nossa irmã tá passando depressa as mensagens aqui, não tá dando para eu acompanhar. Beatriz, tudo bem, Beatriz? Deus abençoe, viu? A tua vida, estou com saudade de todos vocês, irmã Cida. A Beatriz, ela só faz a gente passar vontade, ela mostra umas comidas boas lá, que ela está comendo, a gente só olha assim e fica com vontade. Mas vai chegar o tempo que a gente vai estar junto novamente comendo aquela pizza, né? O irmão Eduardo Malaquias está dizendo aqui, como já vimos, há duas modalidades de ressurreição. Verdade. É necessário estudar a doutrina das ressurreições com todo cuidado, a fim de entender que as expressões primeira ressurreição e a segunda é a primeira ressurreição da vida e não correrá apenas no arrebatamento. Ela embarga várias etapas, como se a fé, em 1 Coríntios, Mateus 27, Tessalonicenses 4,16, etc. Os mortos em Cristo durante a grande tribulação, que ressuscitarão antes do milênio, também fazem parte, é claro, foi isso que a gente disse, né? Para a primeira ressurreição. Os outros, os ímpios, que fazem parte da segunda ressurreição e da condenação, só ressuscitarão após. Essa é a segunda, por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Então a gente sabe que a segunda ressurreição é para poder determinar os ímpios o caminho em que eles vão seguir aí da frente, né? Beatriz, complexo, isso é louco, né? É verdade, Beatriz, mas a gente chega lá, a gente vai entender aí. Deus abençoe, obrigado, irmão Marli, Deus te abençoe, viu? Abraço a todos vocês aí, Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, e que Deus preserve a gente nesse tempo de dificuldade, que este mal aí que está assolando as pessoas não pegue a gente, que a gente seja guardado no Senhor, né? Mas se tivermos que passar por algum momento desse, Deus vai estar com a gente. A gente sabe que tem pessoas ligadas, o irmão Manuel, o pastor Manuel, ele falou da sua filha que pegou a Covid e está bem já. Então a gente sabe que Deus, ele preserva a gente do mal, né? Se Deus quiser, passando na quarentena, vamos comer pizza, com certeza, e hambúrguer. Olha, eu tô vendo que nesses dias aí, eu saio de casa, eu não ando mais, eu tô rolando. A gente engorda muito, só fica em casa comendo, né? É um tempo da gente ficar em casa e ficar em casa você já viu. Um pedaço de pão, um pouquinho de café, uma fruta, né? Então, mas Deus vai abençoar a gente aí pra gente estar de novo aí fazendo nossos exercícios aí pro lado de fora. Tá bom? Então a gente vai, são 4:09, a gente vai encerrar. O presbítero Malaquias está dizendo que está saudade dos alunos. Olhem para que todos fiquem bem e logo estaremos retomando. É verdade, irmãos. Então, tanto eu como os pastores, semanalmente nós vamos estar divulgando esses ensinos aí. A semana que vem vai ser outro irmão, talvez a gente vai conversar de novo, não sei qual de nós vai estar falando, mas seja quem for, eu peço que os irmãos tenham com eles a mesma disponibilidade de sugar o que eles sabem, né? Façam para eles as perguntas. E é claro que se a gente tiver de apoio aqui, nós vamos também ajudar aí através da live, estar ajudando os irmãos aí naquilo que a gente pode, né? Então eu agradeço a Deus, a irmã Cida está agradecendo, eu que agradeço a todos vocês e que Deus dê um final de semana abençoado para cada um de nós e que a bênção de Deus possa continuar vindo sobre a nossa vida, nos preservando do mal e nos dando alegria, para que a gente possa se sentir bem, porque a volta de Cristo vai ter aí na sua perspectiva da sua chegada muitos sinais. Então que a gente não venha se espantar, né, diante das coisas. É claro que a gente ficou meio assim, pego de surpresa, porque a coisa aconteceu de repente. Mas Deus é bom e Ele vai dar livramento. O irmão Orlando está dizendo: aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. É bem verdade, Orlando. Então, lá no trono branco, aquele que não foi achado no livro da vida, aquele que não se salvou, então ele vai ser destinado aí para a ira eterna. Por isso que vai ter aquela expressão dos bodes e as ovelhas, né? Então vai haver aquela separação lá. Amém? Glória a Deus, quero orar e abençoar os irmãos. E espero que os irmãos também façam de maneira igual, venham orar conosco. E não se esqueça, viu, irmãos alunos do CETEC, nós estamos juntos, viu? Estamos juntos, fortalecidos do Senhor, embora distante fisicamente, mas nós estamos aí aguardando o momento da gente se reunir. Então vamos aguardar com paciência e não vamos abandonar aquilo que estamos fazendo para o Senhor, nos preparando para servir a Ele cada dia melhor. Certo? Oremos então, Senhor, e que Ele venha nos dar um bom descanso. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te agradecer pelo tempo de hoje, por este momento que passamos juntos nessa live. Que o Senhor venha nos edificar com a sua palavra, nos tratar em nossos corações e dar alívio, Pai, às nossas dores, dentro desses momentos difíceis que estamos passando. Sabemos, Pai, que a dificuldade é grande para o povo e tem muitos irmãos ligados à fé que estão passando também por dificuldades das suas empresas, ó Deus, nos seus lares. Muitos, Senhor, perderam seus trabalhos, muitos tiveram problemas financeiros, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem preservado a vida de cada um de nós e as coisas materiais, elas voltarão para a gente através da Tua bênção. Então que o Senhor abençoe todo o Teu povo, Pai, em toda a terra. Guarda cada um deles, em todas as nações. Onde quer que haja um filho Teu, uma ovelha Tua, abençoa. E aqueles, Pai, que ainda estão entre aqueles que ainda precisam ser alcançados, aqueles que precisam ouvir a palavra da salvação, que eles tenham, Senhor, sensibilidade de poder se arrepender dos seus pecados, e possam também, de igual forma, a cada um de nós seguirmos esse propósito e crermos nessa verdade. O Senhor Jesus voltará, porque Ele prometeu, Ele disse: crede em mim, crede também em mim, porque nas casas de meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então eu sei que o Senhor é verdadeiro no que prometeu e é poderoso em tudo aquilo que faz. Então eu agradeço ao Senhor nosso Deus e abençoo cada irmão, cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que participaram aqui. Eu estou vendo na minha telinha, mas está muito rápido para eu poder fazer o agradecimento pessoal para cada um. Então recebam aí um abraço e que Deus dê para vocês um ótimo final de semana. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vou então encerrar a live de hoje.